segundo vídeo, né, em relação às medidas de dispersão ou de variabilidade, certo? Então, de modo que, continuando aqui a leitura do material, né, nós temos, deixa eu baixar aqui esse material novamente, né, os slides, né. Deixa eu aqui capturar uma tela, né? Captura de tela, beleza. Vamos aqui minimizar essa, pronto. Então, tá aqui na sequência do nosso conteúdo. Vamos agora verificar, né, uma a uma essas medidas chamadas de dispersão. No caso, aquele rol de medidas de dispersão absoluta, né? Como nós vimos aqui, como amplitude total, né? E aí, amplitude total ou intervalo total, né? Como nós já havíamos conceituado isso, né? Nas aulas passadas, né? O símbolo da amplitude total, né? Segundo esse material, lá nós utilizamos o H maiúsculo, né? Porque convencionalmente alguns outros materiais têm essa simbologia, mas, né, independente disso, aqui nesse caso esse material é AT, né, bem mais sugestivo talvez. E a definição da amplitude total de um conjunto de números é a diferença entre os valores extremos do conjunto observado. Então, amplitude total você tem x máximo menos x mínimo. O x representando a variável, né, ou os valores, né, do conjunto de dados, né? Então, nós temos aqui, para esse exemplo 1, ele pede para você calcular a amplitude total dos seguintes conjuntos de números. Observe que o conjunto A tem uma certa quantidade de números, um total aqui de 7 elementos. O conjunto B também tem 7 elementos. E o conjunto C, ele tem 5 elementos, né? Para o conjunto A, basta você pegar a maior observação, que é 45, menos 10, que é a menor observação, e aí, no caso, dá 35, certo? Para o conjunto B, temos que a maior observação é 23 e a menor observação é 17, então a amplitude total aqui é 6. E para o conjunto C, nós temos que a maior observação é 5 menos, a menor observação é menos 4. Então, você tem aqui uma amplitude total de 9. Se os dados vierem dispostos em uma tabela de distribuição de frequência, com os valores agrupados em classe, há duas formas de se definir a amplitude total. Aí, nós já vimos isso, né, no material passado. Porém, a essência agora desse negócio, ou para esse negócio, é uma outra, né? Então, nós vamos passando aqui um pouco mais para frente desse material, porque a ideia de reforçar aqui nesse segundo vídeo aula é a gente calcular, né, somente para dados brutos. Então, nós vamos passeando aqui até chegar aqui ao que é importante, né, em relação agora ao desvio médio. Então, nós vimos a amplitude para dados brutos, né, sem estarem tabelados, e agora o desvio médio, que é o símbolo DM, né, onde o conceito de desvio médio, ou média dos desvios, né, é igual à média aritmética dos valores absolutos dos desvios tomados em relação a uma das seguintes medidas de tendência central. Ou seja, para esse recurso, você precisa utilizar o conhecimento de média ou mediana, né? Mas vamos lá. Desvio médio para dados brutos. Pronto, é o que a gente quer, né? É calcular essa primeira medida ou segunda medida de dispersão absoluta, chamada de desvio médio, para esse caso, dados brutos. Quando os valores não vierem dispostos em uma tabela de frequência, o desvio médio será calculado de acordo com a definição
através do emprego de uma das seguintes formas. Então, uma coisa é você calcular o desvio em relação à média. Outra coisa é você querer calcular o desvio em relação à mediana. Quem é o interessado nisso? É você, é o pesquisador, é o estatístico, é você que está fazendo um estudo estatístico de uma determinada variável de estudo que você escolheu para estudar dentro de um determinado grupo de indivíduos que você escolheu como espaço geográfico para tal, certo? E aí você decide se você quer calcular o desvio médio desse grupo de indivíduos em relação à média aritmética. Você já sabe calcular a média aritmética. Ou então, se você quer calcular o desvio médio absoluto desse grupo de indivíduos em relação à mediana, você já sabe e já conhece como é que se calcula a mediana. As formas diferem no seguinte aspecto. Observe que o numerador é o mesmo. Aliás, o numerador é parecido para os dois, né? Mas o denominador, no caso, para os dois casos, é o mesmo. Certo? No denominador, você tem um somatório de FI, né, para ambos, que nada mais é do que o número de elementos do conjunto de dados. Agora, o numerador, ele difere porque cada variável, xi, vai ser diminuída ou pela média, x barra, aqui em cima, ou x mediana, que é o valor da mediana. Certo? Então, observe aqui, as barras verticais indicam, inclusive, que são tomados os valores absolutos dos desvios. Esse símbolozinho aqui, de barras, né, é o que a matemática chama de módulo. Certo? Então, isso aqui é para a gente eliminar os valores negativos que podem aparecer. Certo? Mas nós vamos entender isso aqui um pouco mais na frente. Para esse exemplo, calcular o desvio médio dos conjuntos de números apresentados no exemplo 1. Então, vamos lá para o conjunto A, que tem esses valores de 10, 12, 13, 20, 25, 34, 45. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Se você pegar esses elementos, somá-los, né, e dividir por 7, você tem a média, né, de 22,71. Certo? E aí, o conjunto B, você tem 20 como valor e o conjunto C você tem menos 0,2. Certo? Então, aqui você tem... É conveniente, como está dizendo aqui, colocarmos os valores dispostos em uma tabela. Por quê? Não necessariamente você precisa, mas para visualizar melhor esse assunto, ou esse ponto que é chamado de desvio médio, é interessante você organizar, porque como o próprio nome está dizendo, você está organizando os elementos. Né? Então, numa tabela fica melhor de visualizar. Observe que essa tabela, ele pegou todos aqueles elementos do conjunto A, 10, 12, 13, 20, 25, 34 e 45, que estão organizados assim em forma de dados brutos. Ele pegou aqui na vertical e colocou eles numa coluna chamada de XI, 10, 12, 13, 20, 25, 34, 45. Do lado ele abriu uma coluna, entre parênteses, onde ele vai calcular a diferença entre cada uma dessas observações menos a média. Observe que a média aqui deu 22,71. Né? E aí, cada diferença dessa deu um valor. Né? Alguns negativos e outros positivos. Como eu falei, em módulo, que é a terceira coluna, para eliminar os valores negativos, ele expôs todos os valores nessa coluna na sua forma positiva. Observe que menos 2,71 ficou 12,71, menos 10,71 ficou 10,71 e assim, né, até o final. E aqui no somatório dessa coluna, você encontrou o valor de 61,71. Então, o somatório dessa coluna em módulo é muito importante. Certo? Vamos guardar esse valor aí anotado, 61,71. Se você pegar esse somatório todo, você tem aqui, houve um erro aqui de grafia, mas onde tem 71,71, na verdade é 61,71. E se você fizer aqui uma leve correção, 61,71 e dividir por 7, você tem não
10,24, como ele está informando aqui, mas sim 8,81. Então, fazendo esse ajuste aí, você encontra o desvio médio para esse primeiro conjunto de dados, né? Que é esse dados do conjunto A, certo? Então, pessoal, para esse segundo vídeo, nós temos aqui o cálculo do desvio médio, né? Levando em consideração a média, né? Desse conjunto de dados, né? Que, repito, é 22,71, e se você fizer esse procedimento, né, desses parâmetros aqui numa tabela, né, organizando eles numa vertical, na primeira coluna XI e na segunda coluna você fazendo entre parênteses, como diz aqui, cada observação menos a média, e na terceira coluna buscar o resultado desse somatório em módulo, você chega ao resultado de 61,71. Esse valor, se você dividir por 7 elementos, né, dá 8,82 aproximadamente, que seria o desvio médio desse conjunto de dados pela média, certo? Aí outra situação é pela mediana, mas aí no próximo vídeo a gente dá sequência a esse assunto, ok? Então, vamos finalizar aqui esse segundo vídeo com esses informes desse material, certo? Para que no próximo vídeo a gente continue na sequência desse assunto, tá certo? Vou parando por aqui e até o próximo.